Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio, para a gravação ao vivo de mais um episódio dos nossos podcasts O Mal Que Eu Não Quero, a nossa série Guerra. Tudo bem com vocês, gente? Aqui quem fala é o Miguel, coordenador do Ministério O Mal Que Eu Não Quero. Quero desejar as boas-vindas para vocês que estão aqui ao vivo com a gente, participando da gravação desse episódio 2 da série Guerra, do podcast O Mal Que Eu Não Quero. Vou dar um oi aqui para quem está falando no chat, o Natanael de Oliveira. Que legal, Natanael. Seja muito bem-vindo. Boa noite, a paz seja contigo também. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe em mais esse desafio de conversarmos aqui sobre os itens que fazem parte da armadura de Deus, que vem nos equipar para que a gente possa combater a pornografia. Quero incentivar a todos vocês que estão ao vivo com a gente aqui no YouTube a deixar o seu comentário aqui no chat, tá bom? Coloque aí o seu oi, coloque da onde que você fala, para que a gente possa se conhecer mais. Compartilhe também essa oportunidade com mais pessoas. Deixa eu fazer o seguinte, ó, eu tô colando agora no chat o link para vocês compartilharem. Então é o seguinte, você que está com a gente aqui no YouTube, você veio parar aqui nessa videotransmissão ao vivo de alguma forma, seja pelo e-mail que você recebeu, ou então pelo grupo no Telegram, ou por uma divulgação no Instagram, ou no Facebook do nosso Ministério Mal Que Eu Não Quero. De alguma maneira você ficou sabendo, certo? Então, quero incentivar você a estender essa oportunidade para mais pessoas, para alguém que possa participar aqui com a gente, que precisa ser abençoado com a verdade a respeito da pornografia, a verdade a respeito de como que a gente pode se equipar para combater a pornografia. Então vamos lá, pessoal, compartilha aí, ó. Usa o link que eu colei no chat, ou então compartilha esse evento ao vivo aqui. Você pode clicar aqui no seu próprio navegador da internet, no YouTube, tem um compartilhar ali para você mandar pelo WhatsApp, para você mandar por e-mail, para você mandar, olha, de muitas formas, pelo Messenger. Então compartilha, gente. E outra coisa, você que está com a gente ao vivo já marcando presença, deixa a sua curtida aqui embaixo. Isso é bem importante para que a gente possa bombar essa nossa transmissão, levá-la para mais pessoas. E não simplesmente porque a gente quer que ela seja bombástica, né? Mas porque a gente quer alcançar mais pessoas com essa oportunidade da gente se equipar, da gente se ajudar, dialogar nessa luta contra a pornografia, tá bom? Então é isso. Para vocês que estão chegando por aqui, deixe o seu oi aqui nos comentários e deixe a sua curtida no vídeo e também compartilhe essa oportunidade com mais pessoas, compartilhando o link da transmissão nas suas redes, em qualquer lugar, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do... Na verdade, hoje vai ser meio que o primeiro episódio assim de conteúdo, né? Porque a gente teve um episódio inicial na semana passada, que foi o lançamento da nossa série Guerra, que tivemos uma introdução completa ao que nós vamos conhecer aqui ao longo dessa nossa jornada aqui da série Guerra. A gente conheceu a armadura de Deus, de fato, quais são esses itens que fazem parte dela, esse texto que Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 6, o que é essa armadura de Deus e de que maneiras que ela pode nos equipar para que a gente possa combater a pornografia. Então esse é o nosso desafio ao longo dessa série que vai levar 8 semanas, 4 episódios aqui nesse ano ainda, 2019, e os outros 4 no início de 2020. Então vai ser uma série que vai cruzar o ano aí, e eu incentivo você a que vá lendo o texto bíblico de Efésios 6, para que você possa ir se inteirando de toda essa ideia da armadura de Deus, de como que Deus quer nos equipar para combater a pornografia, tá? No episódio de hoje, que nós vamos começar em alguns instantes, nós vamos falar sobre o primeiro item da armadura de Deus. É isso. O texto em que Paulo está falando lá para os Efésios,
existe uma armadura que pode nos equipar para que a gente possa combater o pecado, para que a gente fique firme contra as armadilhas do diabo. A gente quer se equipar com ela. Então, por isso, no episódio de hoje, vamos conhecer o primeiro item, que é o cinturão da verdade. Se você quer descobrir de que maneiras que a gente pode utilizar a verdade a nosso favor na luta contra a pornografia, esse é o seu episódio. E a verdade é a seguinte: a gente tem esse texto bem clássico, né, da armadura de Deus, Efésios 6, um texto bíblico que para os cristãos é bem conhecido, mas às vezes ele pode ficar um pouco etéreo, pode ficar um pouco distante demais da nossa realidade, porque de repente a gente vê Paulo falando ali de uma realidade espiritual, de uma armadura que é essencialmente espiritual, né? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé. Então você veja que todos esses termos, esses conceitos, essas realidades, elas não parecem ser tão palpáveis assim num primeiro momento. Não sei o que você acha, se você concorda comigo, né? Mas quando a gente fala de fé, de palavra de Deus, de justiça, de verdade, tudo isso são conceitos que não necessariamente são palpáveis, né? Não é como se Paulo estivesse falando, olha, revistam-se com o escudo que elimina o mouse da sua vida. Ou então, vista-se com a couraça do cancelamento da internet, né? Para que a gente possa se livrar da pornografia. Não é algo tão direto assim, tão, né, objetivamente aplicado à nossa realidade da luta contra a pornografia. E é por isso que o nosso desafio aqui nessa série é tornar esses conceitos, que num primeiro momento podem parecer um pouco distantes, torná-los reais, torná-los aplicados aqui de maneira objetiva, de maneira clara para a nossa luta contra a pornografia, tá bom? Então, no episódio de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. E se você ainda não conheceu o nosso material base dessa série, é o livro O Mal que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Esse livro é uma série de devocionais baseados em Efésios 6. Cada um dos textos, cada um dos capítulos desse livro aborda um dos itens da armadura de Deus. Tem um texto extra também. E cada um desses capítulos está cheio de informações científicas, de referências bíblicas, de sugestões para reflexão, de ideias para você fazer uma conversa com alguém. Então é um material bem bacana para você utilizar em aconselhamento, para você utilizar com seus amigos, para você estudar individualmente, enfim, para você se equipar para combater a pornografia. Então você pode acessar esse material aqui, tá bom? O livro O Mal que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Você pode, inclusive, adquirir o seu também. Os links estão aqui embaixo, tá? E tem mais um link bem especial aqui embaixo, que é para você se inscrever na nossa série Guerra, para você receber as notificações em primeira mão no seu e-mail e também receber gratuitamente 2 e-books para equipar você para essa luta. Então acesse os links aqui embaixo, tá? Depois aqui do nosso episódio, para que você possa adquirir o seu livro, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Também está disponível em e-book na Amazon e na versão física. E também para você se inscrever na nossa comunidade, O Mal que Eu Não Quero, e ganhar os seus e-books gratuitos, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, então, privilegiando sempre aqueles que chegam no horário, tá? Vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa aqui, em que a gente vai falar sobre o nosso cinturão da verdade, o primeiro item da armadura de Deus que nós vamos abordar, tá bom? Então vamos entrar em modo conteúdo, baixando um pouquinho a nossa atmosfera, concentrando, né, respirando fundo, para que a gente possa conversar aqui sobre esse cinturão da verdade. Bom, falar de verdade é um desafio nos nossos dias, né? A gente vive em uma era em que alguns vão chamar de pós-verdade ou de pós-pós-verdade. Enfim, você vai
colocando conceitos aí filosóficos, sociais, que vão abordar essa ideia da verdade, que vão colocar acima de tudo um questionamento a respeito da existência de uma verdade, de algo que seja absoluto, algo que possa nos firmar sobre um chão que a gente possa considerar como verdade. Então, diante disso, será que existe uma realidade em que a gente possa se embasar na nossa luta contra a pornografia de maneira tão clara em que a gente pode ter segurança, em que a gente pode caminhar com passos firmes em direção à liberdade? Será que esse conceito pode nos ajudar? Será que existe uma verdade, afinal de contas, que pode nos ajudar na nossa luta contra a pornografia? Bom, e para falar disso, é importante a gente compreender, primeiramente, que a verdade geralmente nos traz medo. É isso mesmo, a verdade nos traz medo. Se você é alguém que luta contra a pornografia, se você é alguém que tem passado os dias, semanas, meses, às vezes anos nessa luta, caindo de novo na reincidência, a verdade para você é muito dura. A verdade é olhar ao seu redor e ver que, poxa, eu não consigo sair do lugar, não consigo vencer a pornografia. Esse é um mal muito presente na minha vida. Eu peço a Deus em oração, eu peço, às vezes até já pedi ajuda de alguém, eu faço de tudo, eu me esforço, mas eu não consigo vencer e parar de ver pornografia. Então, a verdade é muito dura. Quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para o espelho, a gente vê, poxa, esse aqui sou eu, caindo mais uma vez na reincidência, na pornografia. Se você se encontra nessa situação, a verdade é muito dolorida, a verdade nos traz medo. A gente não quer se expor, a gente não quer encarar a verdade, porque ela mostra as nossas falhas, ela mostra os nossos erros e, além disso, a gente teme as consequências da verdade. Por quê? Se eu expor esse coração tão sujo para Deus, se eu expor esse coração tão sujo para o meu próximo, num pedido de ajuda, numa confissão, se eu expor a minha verdade, quais são as consequências que me esperam? Você já se perguntou isso? Quem sabe você já tenha passado pelo medo de se abrir com alguém, de pedir ajuda, de confessar, porque você teme as consequências que a verdade pode trazer. Quando a gente se depara com a verdade de que somos pecadores, de que somos inclinados a fazer o mal e a cair novamente diante da pornografia, se você está comigo nessa, a tendência é que a gente vai cair, que a gente vai se arrebentar, a gente não quer se abrir. E o problema é que quando a gente teme a verdade, quando a gente não expõe essa nossa verdade que está aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê, se a gente não expõe isso, a gente vai tornando essa situação uma verdade na nossa vida. A gente corre o risco, então, de começar a se ver como alguém que tem esse problema presente. Como se isso fosse uma máscara que a gente veste, ou então uma muleta que a gente usa para caminhar. É algo que está ali sempre presente. É algo que está ali trazendo para a gente diversas dificuldades para a nossa luta. Então, quando a gente se expõe, quando a gente coloca essa realidade para o nosso próximo, ou coloca essa realidade para Deus, aí a gente vai entender que, sim, nós temos um problema, mas que esse problema não pode nos definir. Esse problema com a pornografia não é a nossa verdade.
não é aquilo que define quem nós somos. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que a gente tem razão sim, de ter medo dessa verdade, de se expor, mas a gente também pode olhar com confiança ao ver que a verdade é que Deus veio ao nosso encontro para cuidar, para salvar os mentirosos, para nos livrar das nossas mentiras, para redefinir a nossa identidade, para mostrar para a gente que nós não somos definidos pela pornografia, nós não somos definidos pelo pecado, mas nós somos definidos por um Deus que nos ama, que nos perdoa, que por amor a nós veio a nós, assumiu para si as nossas mentiras, a nossa tendência de se esconder, o nosso pecado, assumiu sobre si. E de verdade nos libertou dessa realidade, nos libertou dessa necessidade de mentir. Então, a gente reconhece que na pornografia nós temos um problema, sim, mas podemos reconhecer que em Jesus nós temos uma solução para essa nossa mentira, nós temos a verdade lutando a nosso favor. Agora, a verdade, se num primeiro momento ela pode nos trazer medo, a verdade também pode nos trazer benefícios práticos e claros para lutar. Ela pode nos ajudar de maneira direta na nossa luta. Por quê? Quando a gente reconhece a realidade, a gente pode ter chances melhores de lutar da maneira certa. Bom, se você acompanha, por exemplo, algum tipo de luta, algum lutador, eu não sei quem de vocês que gosta de lutas ou de artes marciais, mas para a gente poder entrar em um ringue de uma luta, para a gente poder entrar em uma competição de uma arte marcial, você precisa estar muito consciente dos potenciais que o seu adversário tem, dos pontos fortes dele, de quais as técnicas que ele utiliza. Então, quando a gente conhece esse nosso inimigo, a gente tem maiores chances de traçar uma estratégia que seja efetiva para vencê-lo, para derrubá-lo, para tirar a força dos seus ataques, para vencê-lo de fato. Da mesma forma, acontece na nossa luta contra a pornografia. A gente precisa se deparar com a verdade. A gente precisa reconhecer quem é esse nosso inimigo. E a verdade é que a pornografia, ela é mestre em nos iludir. Ela é mestre em fazer com que a gente, de novo, volte àquela ideia inicial de que nós somos depravados, de que nós somos um lixo, de que nós somos o pior ser humano por ver pornografia. A pornografia é mestre em fazer isso. Por quê? Ela mostra uma realidade que é inalcançável. Ela mostra pra gente corpos tidos como perfeitos. Ela se coloca como alguém, como algo que está o tempo todo à nossa disposição, disponível para nos trazer satisfação, nos trazer alegria, nos trazer prazer. E, no entanto, a verdade é que, para a grande maioria das pessoas, o que a pornografia traz é culpa, frustração. Esses são os sentimentos mais mencionados pelas pessoas que consomem pornografia. Então veja como a pornografia promete algo, mas ela é mestre em não cumprir. Ela é recheada de mentiras, tanto sobre as fantasias que ela quer mostrar pra gente, quer dizer que aquilo é sexo, quer dizer que aquilo é bom, como com essa deturpação que ela causa na nossa mente, no nosso coração, quando a gente passa a viver preso à pornografia e então passa a pensar que nós somos totalmente depravados, totalmente pervertidos porque vemos pornografia. Como nós vimos, a realidade é que sim, somos pecadores, mas temos um Deus que está sempre vindo ao nosso encontro, a verdade que vem ao nosso encontro. Então, a gente precisa reconhecer essa realidade, essa verdade a respeito da pornografia, e isso pode nos ajudar a combatê-la. Mas também temos um outro ponto, um ponto 2 aqui, que a gente precisa reconhecer como verdade
e que pode nos ajudar a combater a pornografia, que é a verdade a respeito de nós mesmos. A gente precisa reconhecer quais são os nossos pontos fracos, de que maneiras que a pornografia vai ativar o nosso desejo, vai fazer com que a gente caia. E como que a gente faz isso? A gente precisa fazer um autoexame diário. Precisamos fazer um acompanhamento de que momentos em que a pornografia nos faz cair, de quais são os sentimentos que fazem com que a gente caia, quais são as realidades externas a nós que fazem com que a gente caia. De repente, é um momento em que eu estou sozinho, de repente é um momento em que eu estou triste. Veja que são duas realidades, uma externa a nós, que é o fato de estarmos sozinhos, né? Eu estou em um ambiente em que não tem ninguém junto e eu estou com um computador com acesso à internet. Ou então uma realidade interna, que é o fato de eu estar triste. E eu ter diante da pornografia, ou estar diante da pornografia e ver nela uma possibilidade de alívio para essa minha tristeza. Uma satisfação, uma alegria, ainda que passageira. Precisamos reconhecer essa realidade a respeito de nós mesmos. Reconhecer o que a pornografia pode causar na nossa vida, o que ela está causando já na nossa vida e de que maneiras que ela faz com que a gente continue preso a ela. Então, quando a gente reconhecer a verdade a respeito da pornografia e reconhecer a verdade a respeito de nós mesmos, nós podemos traçar uma estratégia que seja adequada para que a gente possa combater a pornografia, combater essa realidade, essa situação de recaída, de reincidência. Porque aí podemos atuar de maneira intencional naquilo que está nos fazendo cair. Podemos atuar de maneira intencional com esse sentimento da tristeza. O que está causando ele? O que eu posso fazer para lidar de uma maneira saudável com ele? Podemos lidar com essa situação de estar sozinho. O que eu posso fazer? De repente eu vou convidar alguém para estar junto comigo, ou então eu vou ressignificar essa realidade do que significa estar sozinho, vou ter mais propósito nesse momento, não vou me permitir ficar a Deus dará aí com um computador, com um celular à minha disposição, sem o menor objetivo. Então, dessa maneira, a gente vê que podemos, reconhecendo a realidade, a gente pode ir traçando e trazendo elementos dessa verdade que podem nos ajudar a combater a pornografia de maneira palpável. Muito legal, né? Então, recapitulando o que a gente viu até agora, né? A gente viu que a verdade no primeiro momento nos traz medo, porque ela mostra para nós quem nós somos, ou o que nós fazemos e o nosso pecado. Quando a gente olha para o espelho e vê, eu sou um pecador e caí de novo aqui diante da pornografia. Num segundo momento, vimos que a verdade, por outro lado, pode nos trazer uma força maior, uma clareza maior, uma capacidade maior para lutar. Porque a gente reconhece a realidade do nosso inimigo, a gente reconhece a realidade, a verdade a respeito de nós mesmos. E assim podemos traçar uma estratégia adequada para lutar e para vencer. Agora, para a gente se encaminhar para o nosso ponto final aqui, eu quero trazer alguns comentários de vocês. Deixa eu dar uma olhada no nosso chat aqui. Quem mais chegou com a gente? Deme César, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seu Ambrósio Doni, meu pai, também marcando presença aqui no chat. Boa noite. Bom, gente, quem de vocês que está aqui acompanhando ao vivo e que gostaria de deixar a sua pergunta, o seu comentário, aproveita que essa é uma oportunidade para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar e trocar ideias, para a gente se ajudar nessa luta, tá? Eu estou aqui no meio da transmissão e, para mim, deixa eu dar uma olhada aqui, já passaram 25 minutos de transmissão, então temos mais alguns minutos. Agora, eu tenho a impressão de que para o YouTube passaram apenas 10 minutos, então eu acho que a gente teve um probleminha aqui.
Eu tô com a impressão de que o YouTube começou a transmitir só depois de um tempo em que eu já estava aqui falando aqui meio que para ninguém. Eu não sei se isso aconteceu, tá? Eu não tô com alguém para checar para mim aqui a partir de que momento em que a transmissão tava aí ao vivo. Então eu tô com receio de que só foi transmitido depois de algum tempo em que eu já estava falando. Então é o seguinte, pessoal. Se você tá aqui com a gente ao vivo, fica até o final, tá? Porque é muito importante você trazer as suas perguntas, trazer os seus comentários, para que a gente possa ir conversando aqui ao vivo. Agora, se aconteceu de fato, que eu estou imaginando aqui, que o YouTube começou a transmitir só depois aqui da metade, então eu vou sugerir para você, logo depois, você acessar o nosso canal no YouTube aqui, porque a gente vai colocar a transmissão, vai dar um jeito de colocar a transmissão inteira ao vivo, tá bom? O Deme César está confirmando, foram 10 minutos mesmo. Poxa, então aconteceu o que eu temia, tá? O YouTube não transmitiu tudo que a gente estava aqui gravando. Então é o seguinte, você que está aqui ao vivo com a gente, continua, deixa seus comentários e depois acessa de novo o canal para você assistir o começo, tá bom? Devem ter sido uns 15 minutos aqui que foram transmitidos, foram gravados antes que o YouTube não transmitiu. Então depois acessa o nosso canal para assistir a live completa, tá bom? Muito bem, pessoal. Depois desse incidente, então, não tem problema, vivendo e aprendendo, né? O importante é a gente estar aqui, comprometido, em mais uma segunda-feira em que a gente quer conhecer de que maneiras que a armadura de Deus vem nos equipar para lutar contra a pornografia. Então, eu agradeço muito a presença de vocês que estão aqui e fico muito feliz que a nossa comunidade de guerreiros que luta contra a pornografia tem crescido, não só na internet, né, porque a gente vê os números aí das redes sociais aumentando, mais gente se engajando, mas especialmente muitas pessoas colocando seus comentários e se abrindo de verdade em mais variados vídeos, as pessoas deixando seus comentários, entrando em contato por e-mail, tendo interesse em participar do nosso curso, que é a Jornada Livre da Pornografia, nossa turma de aconselhamento online. Então, cada vez mais eu tenho visto que tem muita gente se engajando nessa luta e compreendendo a necessidade de lutar com clareza, com ajuda, com companhia. Então, muito obrigado pela companhia de vocês, por vocês estarem aqui junto com a gente, tá? Bom, antes da gente passar para o nosso ponto final, então, eu vi que chegou uma perguntinha aqui do Humberto Bernardo, bem interessante. Ele pergunta o seguinte: essa vontade, ela diminui? Os desejos pornográficos podem diminuir? Olha, ótima pergunta. Eu vou até tomar um golinho de água aqui, para que a gente possa respirar fundo e responder essa pergunta. Essa vontade de ver pornografia, os desejos pornográficos, eles diminuem? Bom, é o seguinte, Humberto. Antes de mais nada, eu vou sugerir que depois aqui da nossa videotransmissão, você acesse a nossa playlist aqui do canal no YouTube, em que a gente teve a nossa outra série de podcasts, a série chamada Gatilhos Mortais. Um dos gatilhos em que a gente abordou ali, que são os gatilhos mais presentes, que fazem com que as pessoas caiam diante da pornografia, é justamente o gatilho do desejo. E ali a gente falou, olha, um bom tempo ali, eu não sei se foi uns 40 minutos mais ou menos, em que a gente falou especificamente sobre essa temática, tá? Do desejo, de que maneiras que a gente pode lidar com a realidade do desejo. Então eu vou sugerir que depois você dê uma passadinha ali nesse episódio, tá? Mas, para que a gente possa ter um bom aproveitamento aqui, de maneira geral, é o seguinte: a verdade é que Deus criou os desejos sexuais, certo? A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher e colocou como uma bênção para eles que eles fossem férteis e se multiplicassem. O sexo é uma bênção para o ser humano. Deus criou todos os componentes do nosso cérebro, todos os componentes do nosso corpo que atuam em conjunto para que a gente possa sentir as sensações de prazer, para que a gente possa sentir atração sexual, desejo sexual. Ele criou essas realidades e colocou elas como uma bênção na nossa vida.
A verdade, no entanto, é que a gente distorce isso. Então, enquanto o sexo e o desejo sexual é uma bênção, é algo bom que Deus nos deu, o problema é que a gente distorce. Né? A realidade do pecado, de nós estarmos afastados de Deus, vai fazendo com que a gente peque das mais variadas maneiras, inclusive ao distorcermos o sexo. E uma das distorções é o que a pornografia vem nos apresentar. Ela vem nos mostrar um sexo que, na verdade, não é real e que, na verdade, é altamente prejudicial para quem está lá na indústria pornográfica, é altamente prejudicial para nós quando a gente tem a nossa compreensão do que é o sexo distorcida, quando a gente tem o nosso relacionamento com o nosso próximo machucado por causa do que a pornografia nos traz, da culpa, da frustração, dos problemas para os relacionamentos, as mentiras que a gente começa a contar, o distanciamento, a vergonha, enfim, são muitos os problemas, são muitas as distorções que a pornografia traz. Então a verdade é que os desejos sexuais são bons. Então, não necessariamente a gente precisaria diminuir os desejos, mas o nosso desafio é como redirecioná-los, como utilizá-los de uma boa maneira, certo? Então, a gente vê que Deus nos dá a bênção de termos o casamento, né? Ele coloca como algo implícito dentro do casamento também a consumação da relação sexual e assim a satisfação desses desejos sexuais dentro desse relacionamento, do casamento entre um homem e uma mulher. Agora, Deus também nos dá oportunidades de, enquanto não estamos no casamento, ou para quem de repente não vem a se casar, ou então mesmo para quem está dentro do casamento e que o sexo não é o tempo todo, né? Não é a hora que eu quero, não é assim que funciona. Deus nos dá também oportunidades e a gente tem oportunidades na nossa vida para que a gente possa ir direcionando os nossos, não os nossos desejos, mas trazendo realidades para a nossa vida em que a gente pode ter satisfações semelhantes. Na prática de um esporte, a gente tem hormônios descarregados no nosso cérebro que vão nos trazer prazer, relaxamento, assim como também temos no sexo. Quando a gente lê um livro que a gente gosta, quando a gente vê uma paisagem que é bonita, quando a gente tem contato com um contato social com alguém, numa conversa, numa brincadeira, enfim, são muitas as oportunidades saudáveis e boas que a gente tem para vivenciar prazer na nossa vida. O prazer não é somente o prazer sexual, mas a gente tem muitas oportunidades para viver com prazer. Agora, para além disso, mais um ponto é que nós não estamos aqui simplesmente para viver o tempo todo satisfazendo os nossos prazeres, certo? Então, como você fala, acho que é bem interessante, né? Como diminuir os desejos pornográficos. A gente também tem esse desafio. A gente pode sim canalizar as nossas energias e tentar trazer prazer para a nossa vida de outras maneiras, mas ao mesmo tempo também podemos lutar para, de alguma maneira, refrear esses instintos, essas realidades mais primitivas que a gente tem. E a gente pode lutar pelo autocontrole, pelo cuidado com a nossa mente, na prática da oração, na prática da leitura bíblica. Essas realidades vão trazendo para nós um centramento, né? Uma capacidade de controle, em que a gente possa ir também dizendo não a esses desejos que possam ser inadequados. Então, de modo geral, esse seria um panorama para você refletir a respeito dessa realidade, tá? Dos desejos pela pornografia. Mas incentivo mais uma vez, depois aqui do episódio ao vivo que estamos gravando, acessa a playlist aqui no nosso canal dos Gatilhos Mortais para você ver o episódio sobre desejo. Vamos para mais uma perguntinha aqui, antes de passar para o ponto final. O Deme César mandou: o que fazer quando eu fico com medo de me relacionar intimamente com as pessoas por conta das memórias e da culpa? Ótima pergunta também, né? Medo de se relacionar intimamente com as pessoas. O que seria essa intimidade, né? A intimidade ela pode ser física, mas ela também pode ser de mente, ela pode ser de coração. Intimidade significa você ter proximidade, né? Você ter essa transparência, essa abertura para com outra pessoa, e a outra pessoa também tem abertura
com você. E quando a gente vai tratar então dessa intimidade que não seja essa de ordem sexual, mas que seja nas conversas, nos relacionamentos em geral, aí de fato a gente pode experimentar, né, esses problemas com as memórias da pornografia, com o sentimento de culpa. A gente pode ter medo de se abrir, medo do que as pessoas vão pensar de nós, ou então a gente pode inclusive sofrer ao conversarmos simplesmente com alguém que possa de alguma maneira nos trazer uma memória pornográfica, alguém que seja parecido com uma pessoa que eu vi na pornografia, ou numa conversa com alguém que, enfim, algum tipo de gatilho que se fala, né, vai disparando para que eu me lembre dessa realidade, essa memória venha à tona, e aquilo acaba se tornando um momento de tentação. Então, a gente tem diversas questões aí relacionadas nessa pergunta, né? Uma pergunta bem complexa, e o centro disso é a questão da intimidade que você fala, né? Então, para a gente ter intimidade com alguém, numa conversa, numa brincadeira, num momento qualquer da nossa vida, é importante a gente reconhecer quem aquela pessoa é. E a gente se lembrar que aquela pessoa que estaria ao nosso lado, nosso amigo, nossa amiga, um familiar, enfim, quem quer que seja, é um filho de Deus, uma filha de Deus, criado por Ele, a sua imagem e semelhança, é nosso irmão na fé. Ou não, né? Se não for nosso irmão na fé, é um possível irmão na fé, então a gente trata da mesma maneira. E essa realidade em que a gente se torna mais próximo das pessoas dessa maneira mais espiritual, vai também influenciando a nossa realidade social, a nossa realidade do contato físico. Então, quando a gente tem esse olhar para essas pessoas, aí a gente pode ir experimentando uma transformação desse olhar físico, desses contatos, dessas relações, que elas sejam cada vez mais íntimas. Então a minha sugestão para você é: exercite a intimidade dessa maneira, a partir do ponto de vista em que essa pessoa é um filho de Deus, criado sua imagem e semelhança, seu irmão, sua irmã na fé. Parta dessa realidade para vivenciar a intimidade que é das conversas, do relacionamento em geral, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa reta final, para a gente terminar de falar sobre o cinturão da verdade. Não estamos abordando tudo, é óbvio, mas estamos falando sobre algumas maneiras como a verdade pode transformar a nossa realidade aqui, a nossa luta contra a pornografia. Então, já falamos que a verdade traz medo, porque ela mostra quem nós somos e nós não queremos nos abrir. Já falamos que a verdade, ela por outro lado, nos ajuda a lutar, porque a gente pode reconhecer os males da pornografia e reconhecer as nossas fraquezas e lidar com elas. E agora vamos falar sobre o fato de que a verdade traz liberdade. A verdade traz liberdade. Se a verdade nos traz medo, no entanto, nós podemos olhar para quem é a verdade das verdades, que João fala lá no início do seu evangelho, né? Ele fala que o Logos, a verdade sobre todas as verdades, se tornou carne. Ela veio até nós, habitou entre nós. Jesus é a verdade. Ele é aquele em que nós podemos nos basear, em que nós podemos nos sustentar e seguir caminhando firmes. Ele é a verdade. E Jesus falou o que João também relatou lá em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, acima de todas, é Jesus, como João fala lá no início do seu evangelho. Então, se a gente quer enfrentar essa luta contra a pornografia, se a gente quer enfrentar esse medo de nos expormos, se a gente quer enfrentar com propriedade essa luta de reconhecer os problemas da pornografia, reconhecer as nossas fraquezas, lidar com elas, a gente precisa, acima de tudo e antes de tudo, reconhecer a verdade das verdades, que é o fato de que nós somos mentirosos, mas nós temos um Deus que, por nós, carregou as nossas mentiras,
que veio ao nosso encontro, a verdade veio ao nosso encontro, veio habitar entre nós. Quando a gente conhece, quando a gente se relaciona com esse Deus da verdade, aí a gente encontra a liberdade. Esse, portanto, é o primeiro passo para a liberdade. É conhecer a verdade. Não só a verdade a respeito da pornografia, a respeito de nós mesmos, mas a verdade de que nós temos um Deus que nos ama, que se encarnou por nós, que veio ao nosso encontro e que nos livra de fato dos nossos pecados, do problema da reincidência. Por quê? Porque ele morreu por nós e ele ressuscitou por nós. Ele é superior a todas essas coisas, ao pecado, ao diabo, à morte. Ele é superior, ele nos deu a vitória quando morreu por nós na cruz. E a sua ressurreição é a certeza que nós temos de que nós temos esperança, de que um dia seremos também livres da pornografia. Mesmo que ainda aqui nós não experimentemos essa liberdade de maneira plena, porque mesmo deixando de ver pornografia, a gente continua com o nosso pensamento nos atormentando, a gente continua com dificuldade de se relacionar, a gente tem a certeza de que um dia, quando Jesus vier novamente para nos trazer para junto de si, para habitar conosco, aí nós vamos experimentar a verdade de maneira plena na nossa vida, habitando entre nós e transformando a nossa realidade, nos dando liberdade. Então, que a gente possa se apegar a essa verdade. Como que a gente faz para a gente se apegar a essa verdade? A gente volta para o texto bíblico. A gente volta para o testemunho a respeito dessa verdade. Jesus também fala. Vocês ficam buscando na Bíblia a verdade, a solução para os seus problemas, mas a Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, aponta para Jesus. Jesus é o centro dessa verdade, do que a Bíblia vem nos dizer, do testemunho realmente a respeito do que é o amor de Deus por nós. Então, que essa realidade, que essa verdade possa se tornar palpável na nossa vida, na sua vida, ao longo desta semana, ao longo da nossa jornada aqui, em que a gente está conhecendo os itens da armadura de Deus e que a gente possa dar esse primeiro passo com confiança, firmando os nossos pés na verdade. Que Jesus é a verdade que veio ao encontro dos mentirosos, para nos livrar das mentiras, para nos trazer para junto de si. Diante dele a gente pode se abrir, a gente pode viver de verdade, a gente pode viver em liberdade. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco. Com a Cris ou o Cris, a gente vai dizendo um amém, que assim seja, para que a gente possa vencer essa luta contra a pornografia, para que a gente possa se equipar a cada dia com a armadura que nos permite combater a pornografia, essa armadura de Deus, inicialmente com o cinturão da verdade. Incentivo vocês, mais uma vez, a conferir o livro O Mal Que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Na versão e-book, na versão impressa, você pode acessar nos links que tem aqui embaixo, tá bom? E também acessar o outro link que tem aqui embaixo para que você possa se inscrever na nossa série Guerra, receber as notificações direto no seu e-mail e ganhar 2 e-books gratuitamente para equipar você para essa luta, tá bom? Gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Incentivo você mais uma vez a deixar a sua curtida aqui embaixo, a compartilhar essa transmissão ao vivo. E para quem chegou por agora, a gente teve um probleminha lá no início da transmissão em que os minutos iniciais não foram transmitidos pelo YouTube. Então depois, você que acompanhou com a gente a partir de um determinado ponto aqui, acessa que a gente vai colocar a transmissão completa depois aqui no YouTube, tá bom? E a gente vai divulgar em todos os lugares possíveis aqui nas redes, então lembre-se de curtir a gente nas redes também, seguir, estar com a gente na nossa comunidade de guerreiros que lutam contra a pornografia. Gente, uma boa noite para todos vocês, que Deus nos abençoe para que a gente possa seguir firmes nessa luta contra a pornografia, fazendo guerra, faça guerra, tá bom? Que Deus nos abençoe nesse desafio. E nós seguimos juntos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.